Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantém a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. São 8 horas e 20 minutos. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. A presença do jornalista Aloysio Abreu Barbosa e o nosso convidado Vitor Menezes. Vamos continuar com o nosso papo e agora entrar um pouquinho na política, né, Aloysio? Nós estamos no último segmento. Vamos falar de política, Marco, mas só aqui registrar participações. Ricardo Avelino, ex-companheiro tanto meu como do Vitor na redação da Folha, grande fotógrafo, agora psicólogo. Avelino, você já era complicado, depois de Freud, Lacan, você ficou... Mas enfim, amigo... Tá difícil conviver com o Ricardo Avelino. Um depoimento público aqui, tá difícil conviver com ele. Mas é que o Grupo Folha sempre na causa da cultura... É verdade, essa coisa de isenção em jornalismo é uma coisa tem que ser meta, mas ela é impossível. E sim, o fato de ter uma historiadora como diretora-presidente do Grupo Folha, que é a Diva Abreu Barbosa, o fato de eu ter militância como poesia, tá lógico que isso influencia. Não dá para não influenciar. Acho que a influência é boa, né? Ricardo Avelino, de novo, vou propor ao pessoal da fotografia uma exposição, acho que está falando para o FDP. Maravilha. Falando de Diva Abreu Barbosa, historiadora, outro historiador aqui, Guilmar Valdez, do IFE. Beijão para Guilmar, grande Guilmar. Um beijo cada bochecha, Guilmar. Conte comigo, companheiro, Vitor Menezes, sou FDP. Somos todos FDP, né, Guilmar? E tem aqui também, aí não foi na página... Foi aqui na minha linha do tempo, uma figura bem conhecida da cultura de Campos, o Carlos Augusto Souza de Alencar. Da Pedralva. Da Pedralva, que é Pedralva, exatamente. Fico feliz com a decisão dos produtores culturais em realizar o FDP do jeito que for. A Academia Pedralva decidiu apoiar, pois defendemos a cultura sempre. Estamos juntos, Vitor Menezes. Maravilha. Abração, Carlos Augusto, um abração. Então, Vitor, a gente falou aqui de FDP, de cultura, podíamos falar mais, né? Fazer um outro programa sobre isso. E assim que definir o calendário, como é que vai ser também, por favor, eu peço mesmo com fonte para passar, para a gente poder estar divulgando. Mas vamos lá, cara, política nacional, que você também opina muito, você não tem mais blog há algum tempo e não milita mais em jornalismo político há algum tempo também, mas hoje em dia é rede social, né? Você bota emite opiniões. Como é que você está vendo o quadro? Primeiro vamos para o quadro nacional. Você tem aí, você bota a cara na reta para... Hoje é uma coisa... não é tão popular quanto já foi há alguns anos, pelo Lula livre e tal, e temos aí programado na pauta do Supremo, se eu não me engano, a semana que vem, né, o julgamento da prisão em segunda instância e possibilidade de anulação do julgamento do ex-presidente, no caso do triplex do Guarujá, por conta de coisas que vieram à tona com a Vaza Jato da Intercept. Como é que você vê isso? Olha, Luiz,
Eu opino como cidadão estarrecido, né? Que eu acho que qualquer pessoa que tem acompanhado o cenário nacional, como cidadão qualquer, está estarrecido com o cenário que a gente vive, né? Com relação ao Lula, ao ex-presidente Lula, né? Você estava falando, por exemplo, em isenção jornalística, né? Mais cedo, de um certo posicionamento. Eu também não acredito em isenção jornalística, eu acho que é um posicionamento, eu acredito em transparência, em honestidade, né? Em posicionamento editorial claro, e aí você estava justamente colocando essa clareza, né? Se colocando, olha, eu sou um poeta, né? A diva historiadora, enfim, isso é claro que se influencia. Então isso é uma forma de ser transparente com um posicionamento possível que vocês possam ter com relação ao tema do FDP, por exemplo. E eu acho que isso vale para a política, isso vale para várias outras coisas. Tu fiz essa introdução para dizer que eu também não acredito na isenção da justiça. Eu acho que, por mais que você tente se cercar de institucionalidade, de previsões, entre aspas, técnicas com relação às decisões, é claro que isso também tem influência política, sobretudo quando você está julgando um presidente da República. É evidente que isso está contaminado de influência de um lado ou de outro, enfim. Então, no caso do ex-presidente, o que está ficando muito claro, inclusive não é só a esquerda que está dizendo isso, né? Já tem gente de vários campos, né? Do campo liberal, da direita mais responsável, da direita um pouco mais zelosa por uma estabilidade democrática, mesmo dentro do liberalismo, né? O que está acontecendo com relação ao caso do ex-presidente Lula é que está ficando evidente, como o Intercept divulgou e vários outros veículos divulgaram, Folha de São Paulo, Veja, né, o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo virou o dandy da esquerda brasileira. Pois é, ele não exatamente da esquerda, mas da legalidade. Ele é um liberal defensor de um ambiente minimamente previsível dentro das leis. Mas né? É no mínimo engraçado. Né? É engraçado porque não era, né? Não, ele era odiado pela esquerda. Não, mas ele continua sendo odiado pela esquerda. A questão é a seguinte... Ele inventou o Petralha, né? Exatamente, mas é porque ele é claro que a esquerda agora o toma como uma voz de direita que está jogando luz sobre um problema real, que é esse problema real do presidente não ter tido um julgamento justo. Né? Eu não tenho, por exemplo, como cidadão, condição de dizer se ele é inocente ou culpado. Eu não sei. Né? Aliás, eu acho que nem o Sérgio Moro teve condições de dizer se ele é inocente ou culpado. Ele opinou, quer dizer, ele se sentenciou, enfim, muito mais motivado, na minha opinião, por influências, por posicionamentos ideológicos e influências políticas do que exatamente por uma questão técnica. Encontrou lá os meios técnicos para fazer isso, mas, aparentemente, à custa de, digamos, subterfúgios, como têm sido revelados, pouco técnicos, digamos assim. Né? Então, eu acho que o que o ex-presidente, como qualquer cidadão, merece é um julgamento justo. É só isso. Né? Você tem a questão do Moro. Esse dia está conversando com uma colega comum, né, jornalista, no aniversário de Arnaldo, que é um evento dentro da Tafona, né? Reúne jornalista, reúne pescador. Arnaldo Neto. Arnaldo Neto. É um evento, aniversário dele lá? Cara... Bandido, nunca me convidou para esse aniversário aí. Tem que estar com disposição para ir para lá, hein? O pessoal bebe com... Pô, eu fico assustado, cara. Daí você tira. Como dizia um amigo meu, assim, ultimamente o pessoal não tem bebido. Tem comido mesmo com farinha, mistura e come. Como diz aquele pessoal, o Brasil obriga a gente a beber. Né? Aliás, a música do Chico Buarque há muito tempo atrás, né? Porque também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Ninguém segura esse rojão, né? É verdade, mas a gente falando com a Júlia, tava eu, Júlia e Xana, eram 3 jornalistas conversando. E aí a Júlia fala, minha opinião, né? Que é engraçado, quem está nessa posição de centro, no meu caso, eu acho que você é social-democrata e centro-esquerda, era taxado de direita no governo do PT, hoje virei comunista no governo Bolsonaro. Essa lista, o Guilherme Carvalhal, que é outro colega nosso, vive atualizando a lista de comunistas também. Né? E outra coisa... Todo mundo é comunista hoje. Virou xingamento isentão. Cara, lê Aristóteles, pô. A virtude está no caminho do meio. Ou então lê Confúcio, uma outra tradição de filosofia, aí chinesa. Né? Buda, Siddhartha Gautama, o caminho do meio. Né? Mas, enfim.
A gente estava conversando, e a Júlia, que é mais alinhada, como você, mais esquerda mesmo, não de centro-esquerda, mas mais esquerda. Aí o radical depende muito de quem analisa, mas mais à esquerda. O que eu achava do... O que eu estava achando? Eu falei, Júlia, em primeiro lugar, em relação a Sérgio Moro, eu fico muito tranquilo, porque a minha posição eu assumi publicamente quando ele liberou a delação do Palocci, uma semana de primeiro turno. Isso não se faz. Ele não aceita a delação no julgamento da ação, no julgamento penal da ação. O MP, antes dele, não tinha aceito, e ele se mesmo libera. Então, ali, para mim, foi quebrado um paradigma que, para mim, não deveria ter influência. Mostra clara influência de ter consequência política eleitoral. Mas em relação da Vaza Jato, tem a questão de opinião, lógico, que eu não sou jurista. Eu não vejo ali nada de ilegal. Eu vejo algo eticamente questionável, moralmente questionável. E digo disso aqui para Carlos Alexandre, num debate que teve aqui sobre Vaza Jato, e para Marcelo Lessa. Eu, enquanto cidadão, não sei se aceitaria essa decisão do Estado sobre a minha direito de ir e vir. Uma promiscuidade dessa entre acusação e juízo, né? Entre parquê e juízo. Eu não sei se eu aceitaria. Como eu fazer isso, enfim, vamos ver como que vai ser. Se um dia acontecer. Mas eu não vejo ali ilegalidade. Eu vejo... Porque, assim, para a gente usar um exemplo prático, até 88 você tinha a figura do juiz de instrução. Onde sim, ele atuava ao lado do Ministério Público, atuava ao lado do delegado e organizava o inquérito. Não é mais o caso. Né? Isso deixou de existir em 88. Uhum. Então, o que o Moro fez, e está revelado, me lembra muito isso. É como se, e se fala tanto em respeito à Constituição, ele retoma a figura do juiz de instrução, porque quando tinha o juiz de instrução até 88, quando ia julgar, o juiz de instrução saía porque estava comprometido com a investigação e entrava alguém que, assim, isento, como você falou. Mas, por outro lado, Luiz, parece que já é muito elemento assim, para você caracterizar a parcialidade do juiz. Né? Então, que foi sempre uma tese lá da defesa do Lula, desde sempre questionando a parcialidade do juiz e tal. Então, assim, você pode colocar que não há uma ilegalidade muito explícita no que foi revelado, há controvérsia com relação a isso, vão dizer que sim, que não. Então, eu também não sou jurista, eu também não tenho condição de afirmar de forma enfática que sim ou que não. Já li muita gente que diz que sim, li muita gente que diz que não, aquela história do debate. Né? Agora, me parece muito claro que uma tese da defesa do Lula de que o juiz era parcial, que é uma coisa que em qualquer processo, né, quem vai ser julgado questiona, né, poxa, eu quero saber se quem vai me julgar tem a imparcialidade necessária para poder me julgar, né? Básico isso, né? Eu acho que essa tese já está mais do que comprovada, né? Eu acho que as revelações aí do diálogo mostram a parcialidade dele. Ele jogava a favor da acusação, ele se comportou... Ele orientava a acusação. Pois é, então eu acho que isso aceita essa delação, não aceita essa. Suficientemente grave, entendeu? Para poder comprometer todo o processo. Né? E você acha que... Porque hoje o ambiente é favorável à revisão da prisão de segunda instância, que possibilitou a prisão dele. E que também é aquela coisa, tem lados e lados. Foi um teoria de conspiração, né? A facada de Bolsonaro não existiu, por exemplo. Como é que você vai combinar com técnico de enfermagem, médico, da Santa Casa de Juiz de Fora, depois do Albert Einstein, combinou todo mundo aqui. Vamos todo mundo combinar? O Brasil perdeu a Copa em 98 que vendeu para a Nike. Combina com 22 jogadores, vão perder o jogo? Isso é... Combinar, por exemplo, que uma decisão, e aí o questionamento da decisão está certo ou está errado, lógico, depende de quem está analisando e tem visões contrárias e favoráveis. Mas vamos lá, esquece o juiz de primeira instância. 3 desembargadores de segunda instância, do STJ, o habeas corpus foi negado, foram 7, foram 5 ministros. Foi uma Câmara, não foi a STJ inteira, foi uma Câmara, agora eu não vou lembrar de cabeça.
E depois seis ministros do Supremo. Sim. Não dá para combinar isso. Isso é um... Sim, eu concordo. Se você olhar, se você entender que o direito é técnico e que realmente isso foi feito cumprindo os ritos necessários, essa sua tese, essa sua argumentação tem pertinência, sim. Agora, é preciso entender isso num contexto maior de ambiência em que o país pedia a condenação do Lula. Ou aquela que estava falando de narrativa, né? Havia toda uma ambiência de cobertura pró-condenação, pró-Moro, pró-Lava Jato. Você fala da mídia. Sim, da mídia, da sociedade. Então, não é só uma decisão de 3, 4 juízes. A gente vive, eles não são isolados, eles não vivem numa bolha. É claro que isso tem todo um contexto que se cria, em que se clama por isso, em que se exige isso, e em que o 15, custo... né? 3 embargadores, agora vamos... 5 ministros Sim, do CJ agora... e 6 do Supremo. Sim, é uma outra questão também, né? A gente pode discutir aqui, assim, o nosso direito é muito conservador também, né? A gente tem, assim, dentro da estrutura do judiciário, posicionamentos assim muito, sob o ponto de vista ideológico mesmo, uma visão muito, aliás, assim, para ser um pouco mais ponderado. Discutir que amanhã o caso da Justiça Eleitoral aqui em Campos, em 2018, pois é. Acho que é um exemplo disso que você está falando. Então, eu acho que a tendência, se você colocar um Lula, se você colocar um militante do MST, se você botar um militante da CUT, de um partido de militância de esquerda para enfrentar os nossos tribunais, a tendência é de condenação. A gente tem um caso muito hoje próximo. Já foi diferente, né? Um caso próximo que a gente vai ter é o caso, por exemplo, do líder aqui, Cícero Guedes, que está para ser julgado agora em novembro. É preciso olhar com muito carinho esse julgamento. Ele foi assassinado, né? E é preciso olhar com muito carinho esse julgamento, porque esse estigma acerca do fato dele ser militante, entre aspas, invasor de terra, né? Pode contaminar o julgamento, sim. A aspa depende do lugar de fala. É claro. Eu não usaria esse termo, por isso que eu coloquei esse aspas, né? Eu não usaria esse termo porque tem uma outra noção de propriedade, enfim, está relacionado à noção de esquerda com relação a isso. A própria Constituição, a função social da propriedade, né? Então, tô ponderando sobre isso. Eu entendo o teu argumento com relação, nossa, não é possível, não foi só na primeira instância, foi na segunda e tal. Eu entendo isso. Não, segunda e terceira. O Brasil tem terceira e quarta, né? Pois é. Eu entendo isso, mas... tem os embargos, tem 1000 caminhos, né, que entre uma instância e outra é muito complexo. A Constituição de 88 ela foi feita depois do período de exceção, então ela traz muitas garantias. Mas mais garantia garantia logicamente, não do bandido, do bandido que eu digo assim, tem dinheiro para pagar advogado. Garantia isso, garante isso. Quem tem a garantia poder do cidadão contra o poder do Estado. Só que é caro exercer essas garantias, né? Sim. Exatamente. Agora, você falou aí, está chegando no final, o programa, quanto tempo a gente tem, Marco? Uns 4 minutos. Cara, teve muito aí na mídia, recentemente, a declaração do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Felipe Santa Cruz, o presidente da OAB, e falando sobre o pai dele, o Fernando Santa Cruz, que foi um militante de esquerda, né, que sumiu, ninguém nunca mais viu, ali nos anos 70, e ele fala, aquelas coisas que ele agora pegou, saiu da rede social e está sai da Alvorada, vai, e tem sido eficiente, como campanha, assim, midiaticamente tem funcionado, ele está pautando a imprensa, né, e fala que ironiza de uma maneira... se você souber como seu pai morreu, eu te digo e tal. E falou isso rindo. Desumano, né? Desumano. Cara, ele falou rindo. O que mais me incomoda é como a ligação do Aécio do negócio a gente manda matar. Ele riu. Porque quando você ri, você não falou isso uma vez só.
você está acostumado. Você É uma piada recorrente. É. Aliás, um jeito de você entender o caráter de alguém é saber do que ela ri, né? É verdade, é o bom. que te faz rir, né? Do que você ri. Mas, enfim, e essa declaração foi desmentida por um relatório do Comando Militar da Aeronáutica, RPCA, agora eu peguei isso de cor, naquela época. É um relatório do Comando Militar da Aeronáutica que diz que o Fernando Santa Cruz foi, sim, morto, e estava sob o poder do Estado. A dúvida é a seguinte, isso é oficial, o documento sempre fala que eu gosto muito de história é um negócio chato. Muito mais do que parece. História é a análise do documento. Porque testemunha a mente, documento não. Né? Então, história é um negócio muito mais chato, cartesiano, do que parece ser. É humano, mas é análise do documento. E tem lá o documento provando. Se discute, ele foi incinerado em Cambaíba ou ele foi enterrado numa vala comum no cemitério do Peru, em São Paulo. Sim. Cambaíba, você fez um documentário, Forró em Cambaíba, a gente até citou aqui a época, né? Você tem 2 inquéritos também, o do Ministério Público Estadual, pelo Marcelo Lessa, que indica que é impossível você, né, botar algum material genético ali, porque se foi incendiado. E você tem o inquérito do Ministério Público Federal, né, o Eduardo, conduzido pelo Eduardo, concluído pelo Guilherme... Lembra o procurador atual? Guilherme, eu disse uma vez. Também não estou lembrando aqui agora, não. Mas, enfim, logo depois da disposição do caso, conclui que ele teria sido, sim, ensinado de Cambaíba. Começou com o Eduardo Santos. Guilherme Virgílio. Isso. E, enfim, qual é a sua opinião? Você investigou isso, fez um documentário, que eu até indico para quem quiser ver. Está disponível onde? YouTube? Tem no YouTube, tem no Vimeo. O Vimeo tá mais fácil de achar. No YouTube, às vezes, trava. A gente estava falando mais cedo porque, embora a gente tenha tido toda a autorização, inclusive da produção do Chico Buarque com relação à trilha, mas o YouTube trava, né? Então, às vezes, dá problema. Mas tem no Vimeo, né? No Vimeo dá para ver lá, é só procurar Forró em Cambaíba, no Google que acha. Eu acho que esse caso é mais um exemplo que confirma o que a gente estava falando com relação a inclinações ideológicas também dos posicionamentos, né? Você vê claramente o jeito que o Ministério Público Estadual encarou a questão e o jeito que o Ministério Público Federal encarou a questão. No caso do Ministério Público Estadual, me pareceu muito mais um vínculo local com determinadas tradições e com certo receio de mexer com essa história, né? Afinal de contas envolve pessoas de proeminência aqui do município, enfim, eu acho que houve houve uma dedicação menor, digamos assim, para perceber a importância do caso. O seu documentário, o promotor fala, não vou bater palmo para maluco dançar, não vou dar importância a revelações jornalísticas ou a quem quer vender livro e tal. Ou seja, ele tomou uma posição ali, claramente, muito mais de opinião e de visão sobre aquilo do que exatamente fundamentação técnica na minha visão. Por quê? Tanto é assim que, se tratando de fundamentação técnica, o Ministério Público Federal viu condição de seguir adiante. Então, um viu técnica, o outro não viu técnica. Um viu possibilidade, o outro não viu possibilidade. Então, é um ambiente de disputa mesmo. Porque, no caso do Ministério Público Federal, a visão que se tinha e que se tem em boa parte do Ministério Público Federal é de que crime de tortura é imprescritível. Né? Imprescritível, isso é um atentado contra a humanidade e ponto, isso tem que ser verificado, nem que seja para resgatar o que aconteceu, para revelar às famílias o que aconteceu, ainda que não se possa ter punição efetiva para algum envolvido. Uma coisa, a mãe do pai, do Francis da Cruz, depois a gente citou aqui, Marco, no programa, e depois o Fantástico fez uma matéria sobre ela morreu em junho desse ano e esperava até a morte enterrar o filho. Quem tem filho, eu acho que sabe do que eu estou falando. Né? Mas enfim, desculpa. Eu acho que falta o país acertar as contas com essas coisas, né? Com essas histórias todas. Então, você vê que no caso do Ministério Público Federal, só concluindo a questão anterior, no caso do Ministério Público Federal, você veja que o que o promotor está pedindo agora é a condenação do Cláudio Guerra, que fez as revelações, ou seja, como sendo um agente que compartilhou com as torturas. Por crimes que julgam imprescritíveis. Que seria o crime de colaborar com a tortura, não por ter matado ninguém. Não, até porque ele não matou, ele, segundo o livro, ele recolhe os corpos lá e traz para cá.
Ele não matou o Fernando, aliás. Ele matou o Tenente Odilon. Um tiro na nuca. Ele matou dezenas de outras pessoas que ele mesmo admite, né? E está preso preso domiciliar pelo assassinato da esposa. Exatamente. Então, né? alguém que... Mas é uma alguém... pérola. Mas é alguém que tem que... Pelo Quando você está amor de falando Deus. lugar de fala, né? É alguém que sabe o que está falando, que admite os próprios crimes, por uma questão lá religiosa dele, resolveu revelar. Existe uma controvérsia em relação à época que isso aconteceu e à época que que se liga forno em usina. Não, você tem vários. Fevereiro, que era impossível, que os fornos não estariam ligados jamais em fevereiro. Não seria. O período não coincidiria com a safra, você tem o problema de ser em frente ao casario, que dificultaria. Tem os argumentos contrários. Que é colocado no documentário também. Sim, né? Sim, você ouve a Cecília. A Cecília Ribeiro Gomes, que diz que aquilo não tinha como parar, que estava em frente a o casario é uma rua, inteira, né? E uma rua ali. Realmente, onde ficavam os fornos estava. Enfim. Mas na sua opinião, eu quero saber a sua opinião. Sobre se teve ou se não teve incineração de corpos? Você, pelo que você conseguiu apurar como jornalista, no caso como documentarista, que é uma versão cinematográfica da mesma função. Né? Na sua opinião pessoal, qual foi o destino do corpo do Fernando e aquilo ali foi usado mesmo para queima de corpos ou essa fantasia de um assassino, confesso, péssimo caráter, não vale nada. Como é que o doutor Jesus resolveu falar? Olha, Luiz, eu não tenho como afirmar isso. Sua opinião? Eu não tenho como dizer que aconteceu ou não. Agora, a minha opinião é de que é muito plausível. É muito plausível. O relato do Cláudio Guerra é muito detalhado. É muito detalhado. Tem no depoimento dele mesmo, que ele dá no Forró em Cambaíba, tem o detalhe que eu sempre chamo a atenção, que é o detalhe do frango com quiabo. Ele vai reconstituir a história de Iatafona, da relação que ele tinha com os proprietários da usina. E ele fala, eu sempre ia lá, comia um frango com quiabo. Ninguém inventa um frango com quiabo assim do nada, entendeu? Então a quantidade das orgias que eles faziam, né, no hotel aqui e tal. Então a quantidade de elementos, quem lê o livro, né, o Memórias de uma Guerra Suja, vai ver a quantidade de detalhes que ele dá ali. Então, assim, é muito plausível, não está fora do que era, do que existia em termos de interação entre forças civis e militares, né? Paramilitares, no caso. Também, né? No caso, né? Por interesses, enfim, daquele momento, daquela conjuntura do país, entendeu? Então essas coisas são muito articuladas. Ou seja, a ditadura não foi só obra dos militares, claro, né? A ditadura militar brasileira foi uma integração de fatores ali que também mobilizava parte da opinião pública, parte da sociedade, né, do empresariado, enfim. Essa é uma discussão de historiadores, né? Pois é. Se alega hoje que o golpe foi civil-militar, a ditadura foi militar, sobretudo a partir do AI-5, né? Sim. Tanto que o Pedro Aleixo foi deixado de... Pois a fase famosa. O pessoal sempre demorando um pouquinho para perceber, inclusive a imprensa, a gente tem que fazer essa autocrítica, né? Demorando um pouquinho para perceber o risco das coisas, né? Você vê que em 64 parte da imprensa embarcou com o golpe e precisou esperar 68 para poder apiar do golpe, né? Agora a gente vive uma situação, né, bastante crítica com relação a cerceamentos, a censuras, a perseguição à cultura, ao conhecimento, às universidades. Vão demorar quanto tempo, né, também para perceber a gravidade do que está acontecendo? Mas também tem que perceber a gravidade independente do espectro ideológico, né? Não existe independência com relação ao espectro ideológico. Mas você tem que... A gente está imerso nisso. Não tem jeito. Não dá para negar. Isso quem fala não é a imprensa brasileira, isso é a imprensa mundial. O que a Lava Jato tendo, não vou discutir aqui Sim. a motivação política ou não da Lava Jato. Agora, ela revelou o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Isso quem diz é a imprensa internacional, não é a imprensa brasileira. Sem dúvida. Então, não dá para dizer que não existiu. Não, sem dúvida. Legal o que existiu corrupção? Claro que não. Não, do nível que existiu. Muito provavelmente não. Passadina, sim, e aí vamos embora. Sim, é possível, é provável isso tem... Isso, dinheiro foi repatriado, é fato. Sim, e eu acho que é ótimo.
É ótimo para o país isso, entendeu? Embora se questione o jeito que foi feito, né? Diz respeito, por exemplo, ao fato de você sair quebrando várias empresas importantes que geravam emprego e tal. A Caixa agora pediu a falência do Odebrecht. Pois é. Então, a gente Mas quem está pagando Odebrecht, com isso mas, o Vitor, trabalhador. aí tem uma coisa. A Odebrecht, com esse tipo de atuação corrupta, ela quebrou muitas empresas construtoras que trabalhavam seriamente. O Peru está agora nessa. No Brasil. A Odebrecht No Brasil, tô botou o falando Peru. da época que... Olha, o Marco Antônio, você não vai esperar de mim uma defesa da corrupção da Odebrecht. Né? Não. Nem de ninguém. Né? Não, de ninguém. Nem de ninguém. Mas então não é isso que está em questão. A Odebrecht, né? Claro que sim. Eu a acho... Odebrecht quebrou... Não, gente, estamos agora... O Peru está agora enfiado numa crise da Odebrecht. Exatamente. Sabe, um risco de cisão. Não, os Estados Unidos também deu um problema seríssimo, aquele metrô de Miami. Não, só que lá a justiça funciona. Os acionistas da Petrobras nos Estados Unidos pediram e ganharam. Porque o prejuízo não foi pelo jogo de mercado, o prejuízo foi por causa da corrupção. Entraram, ganharam, a Petrobras foi obrigada a fazer acordo. Exatamente. Lá, e o acordo custou dinheiro, né? Embora tenha um Trump. Pois é. Que é outra discussão. É outra discussão. Eram 4 minutos, né? O problema que eu falo é o seguinte: a Odebrecht inaugurou um sistema de corrupção na época dos militares. Eu estou falando nos anos 70. Financiou a Cooperação Bandeirantes, financiou o esquema de... Quando outras empresas ainda Cruz. não faziam isso. E passaram a fazer porque se não fizessem... Operação Bandeirantes. Operação Bandeirantes, que foi a operação que causou o desaparecimento, a morte, para coincidência não há, de Fernando Santa Cruz. Pois é. Mas aqui, só o último comentário aqui, o nosso mais assíduo... Furel? Furel. Bom dia, extremamente alto nível de entrevista. Ok, obrigado aí, Furel. Valeu, obrigado, abraço. Bom, isso. Eu quero agradecer em nome da rádio, evidentemente, ao Vitor, por ele ter vindo. Cedo é sempre, às vezes, um problema, principalmente na segunda-feira, né? Onde a gente, às vezes, no domingo deixa... Fez como com a filha na escola? Pois é, eu tive que fazer um ajuste, uma logística aí. Deixei minha filha mais cedo na escola, deixar um portão, tá fechado lá ainda, para poder vir, mas é sempre um prazer, à tua disposição. Então tá bom. E sucesso lá no Doces Palavras, né? Como eu vou reafirmar, o nome é genial, a ideia é genial. Bacana, obrigado. Tomara que todo mundo lá, do mutirão que está tomara envolvido. que o resultado seja doce. Será, para todo mundo. E, Aloysio, amanhã. Cara, amanhã tem um debate. Eu preparar amanhã. Quando eu novo, gostava de lutar boxe. Eu nunca mediei luta de boxe, não. Mas tô brincando. Para quebrar um pouco. O Heraldo Duarte, do UF Livre, e o Jonathan Francis de Assis, também estudante da UF, mas movimento de esquerda. Houve aqui na entrevista do Roberto Rosendo, manifestação da UF Livre e tal, achei por bem chamar e... Os dois. Sim, aí, até perdoe a metáfora do boxe, mas boxe tem regras, porque boxe não é uma briga, boxe é uma luta, tem regra. Não vale bater abaixo da linha de cintura, por exemplo. Então, um embate dialético entre visões opostas de uma das universidades mais importantes, né, aqui de Campos, o serviço social tem uma história já de meio século, né, em Campos, e que ampliou recentemente o curso de História, e está nessa eminência aí uma coisa que nasceu com o deputado federal Chico D'Angelo, hoje articulada pelo deputado federal Vladimir Garotinho, e está bem próximo de sair, né, nas emendas impositivas de bancada, que vão ser definidas até agora 24 de outubro, definir as obras de conclusão, retomada e conclusão das obras do campus da UF ali na Beira Rio, né? Vários outros temas, há denúncias também, tem um ministro, nosso queridíssimo Weintraub se posicionando e tal. Enfim, o debate vai ser quente, espero eu, você, Marco, que a gente mantenha ele como deve ser. Claro, não. Briga de certeza. ideias e não... Com certeza. A gente pega aquela palmatória de longe, assim. Tá, mas ou então dá um choque. Aí é o lugar de fala de direita,
Marco. Aí a gente tem que ser isento. Tem que ser isento. Não, mas eu digo, não tem aquele limite, o cara pode chegar, tal, aí dá bim. Mas aí eu não acho pode, que passar dali. Tanto o Heraldo quanto o Jonathan, Mas salvando não tem, não tem a menor dúvida que estão bem cientes da importância do debate, como vai ser importante. Bom nível, né? Bom nível. Claro. E intelectualmente, até porque passaram para o UF. O Enem da UF não é nem fácil, não. É lógico. Então, acho que conheço os dois, né? Acho que são absolutamente capazes de fazer um grande debate aqui. Tanto quanto foi aí o do Vitor hoje. Bom, o Vitor é um cara muito tranquilo, quer dizer, não tem menor risco de né? Muito sereno, muito tranquilo. Coloca as posições dele da forma... tranquilo quando quer sonso, mas hoje não foi, não. Não, mas ele coloca as posições dele da forma que ele acha que deve colocar com calma e tranquilidade, não é isso, Vitor? Não é tranquilidade, não, é estarrecimento, assim. As pessoas falam assim, você é muito tranquilo. Eu falo, não é tranquilidade, não, é... é assombro. Bom, até amanhã, para os nossos ouvintes que acompanham as entrevistas, o Folha no Ar fica por aqui, volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. O oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Melhorar cada vez mais fácil. No Hospital Prontocardio, oferecemos serviços médicos altamente qualificados e nosso laboratório é 24 horas.